Olá, bem-vindos. Hoje eu tô acompanhada aqui com a Ana, tá? Que é o bebê. Eu soube que hoje é o dia da amamentação, então eu queria falar sobre amamentação, falar algumas dicas, tá? Da amamentação no primeiro dia de vida, tá? Quando a criança nasce, ela tem uns períodos, ela nasce, fica ativa, tá? Chora, né? Estabiliza e depois ela fica um período assim alerta e depois ela adormece, ela tende a ficar com sono. Então o bom é a gente aproveitar para amamentar naquele período em que a criança está mais ativa, né? É mais fácil dela pegar o seio logo que nasce, naquele período em si que ela estabilizou, né? Na primeira meia hora, uma hora de vida, facilita, tá? Então, assim, ó, eu sempre falo que o bebê no primeiro dia é o dia do sono, tá? O segundo dia é o dia da fome, porque o nenê nasce e ele ainda não tem aquele hábito de mamar de 3 em 3 horas. Isso vai acontecer ao longo dos dias, né? Os primeiros dias. Então, a gente tem que dar uma estimulada no bebê no primeiro dia, porque se o bebê começar a mamar com certa frequência, ou pegar o bebê, pôr no seio, fazer o bebê mamar, o segundo dia, que é o dia da fome, ele vai estar mais calmo, tá? Porque o bebê dorme muito no primeiro dia, geralmente, tá? E se o bebê é a termo, que tenha nascido de tempo, né? 2.800, 13.500, né? De peso, é normal. Então, o bom é criar o hábito no bebê, que isso vai ser ao longo dos primeiros dias, né? Então, no primeiro dia, se a mãe pegar o bebê, botar no seio, fizer o bebê mamar, não deixar o bebê dormir muitas horas, vai ajudar bastante, tá? O bebê, ele tem que abocanhar bastante a auréola, né, do seio. Não pode pegar na ponta do mamilo, que senão ela pode fissurar o mamilo, né, machucar o mamilo, às vezes fissura, né. E então, é bom a gente fazer o bebê abocanhar bastante, não só o mamilo, mas uma parte da auréola também, tá? Bom, a gente diz assim, por que o bebê, a gente troca a fralda antes de dar de mamar e não depois? Porque geralmente o nenê tem aquele reflexo de encher o estômago e esvaziar o intestino, né? É porque na hora de trocar a fralda, a gente faz assim, levanta as perninhas e pressiona às vezes o estômago. Então o bom é abrir as perninhas e fazer assim e não pressionar a barriguinha do bebê, que depois que eles mamam, às vezes eles mamam bastante, né? E o estômago, no primeiro dia de vida, eles mamam uns 10, 20 ml. Então é pouquinho, assim, seria 2 colheres de sopa, no máximo, assim, no primeiro dia de vida. Então, mas se a gente deitar e for trocar fralda depois de mamar, pode fazer o bebê vomitar. Então, é melhor trocar a fralda antes, depois dar de mamar, tá? Então, pode colocar o bebê apoiadinho, mais em pezinho, ou um pouquinho reclinado, né? E para dar de mamar, tá? Não precisa deitar totalmente o bebê. Pode deixar ela um pouquinho reclinada assim, ou até sentadinha, tá? Então, a gente observa o bebê mamando, o bebê abocanha o seio, eles sugam e param para respirar. Sugam e param para respirar, tá? Se o bebê suga e para respirar e quer adormecer, pode dar uma mexidinha ou mexer no seio, né? Fazer que vai tirar o seio, aí o nenê volta a mamar. Mas é bom ficar observando, fazer o bebê aproveitar bem o tempo de mamada, tá?
que o bebê, se ele mama pouco, em seguida vai acordar com fome. E o leite fica parado dentro do estômago até ser digerido e depois que ele desce para o intestino. Então é aquele, por exemplo, se o nenê regurgita um pouquinho logo depois de mamar, o leite ainda tá leitinho normal, né? Se demorar um pouco mais, já tá um talhadinho, né? É porque aí ele já tá sendo digerido, então ele fica talhado, tá? É só isso aí, depende do tempo que o leite fica no estômago, tá? Então aí depois que ele fica talhadinho, o estômago digere, aí ele desce para o intestino. Mas se ele dali a pouquinho tá com fome e mama mais, fica assim leite parcialmente digerido, com leite novinho, tudo misturado, começa a ficar mais trabalhosa a digestão. Então o bom é que ele aproveite, o bebê aproveite bem aquela mamada, vá dormir, arrota, vai dormir, e aí esperam pelo menos 1h30, leva a digestão do leite materno. Se o bebê toma complemento, aí já a digestão é mais demorada, leva até 3 horas para digerir o leite de fórmula, tá? Por isso que às vezes tem mães ou pessoas que dizem que o leite materno é fraco. Não é, a digestão é que é rápida, tá bom? É isso. Espero ter ajudado, tá? Feliz dia da amamentação.